Boa noite a todos e todas. É uma satisfação estarmos hoje aqui para esse webinar Ajustes Necessários na Gestão do Diabetes, Saúde Pública e Suplementar, organizado pelo Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. Eu vou agradecer a toda a equipe do Fórum Intersetorial, a comissão organizadora e a comissão consultiva, e também as pessoas que nos ajudam, trabalham conosco, especialmente ao Pedro Ripoli e a Bruna Lima. E aqui um agradecimento muito especial aos debatedores e aos panelistas que estão hoje conosco. Então, o Dr. João Paulo Reis, presidente da CAPESP, o senhor José Cristiano Soster, diretor da Atenção Básica da CESAB, a doutora Carla Mello, coordenadora do Departamento de Saúde Pública da SBD, o professor Dr. Márcio Galvão, professor da UFBA, e também o senhor José Otávio Corrêa, diretor institucional e governamental da Abbott no Brasil, no Paraguai e na Bolívia. Muito obrigado a todos pela presença e a todos que nos acompanham também nesse webinar, que vai discutir uma questão fundamental nesse momento de pandemia, que são os ajustes necessários, então, para que diabetes não saia, né, do trilho aí que é necessário, como a gente sabe, como uma doença crônica, que tem que ter um acompanhamento permanente e os cuidados contínuos. Eu vou convidar, então, os objetivos desse webinar já foram compartilhados através do site, então aqui estão. Então, conhecer os pontos críticos do impacto da Covid-19 sobre a população com diabetes no Brasil, poder agir sobre prioridades, efetuando ajustes efetivos na gestão do diabetes durante e após a pandemia, entender e implementar modelos, estratégias e ajustes de sucesso para a gestão do diabetes na saúde pública e suplementar, adequados ao novo cenário. Eu vou convidar, então, nesse momento, o senhor José Otávio Corrêa, diretor da Abbott, conforme eu mencionei, para algumas palavras de abertura. Muito obrigado, José Otávio. Obrigado, Mark, pela introdução. É uma honra, um prazer estar aqui novamente participando de um fórum da doenças crônicas não transmissíveis. Para nós, como Abbott, é nosso segundo ano que a gente está parceiro do fórum, e a gente acredita realmente nessa iniciativa, a gente acredita que realmente isso está fazendo uma grande diferença para essas doenças crônicas que muitas vezes não são vistas da maneira adequada. Então, a gente realmente acredita que essas parcerias têm trazido grandes retornos para a saúde da população brasileira. Aproveitando a oportunidade aqui, Marco, eu gostaria também de comentar um pouco da Abbott. A Abbott é uma empresa que está há mais de 80 anos no Brasil, tá? Para quem não conhece. A gente trabalha em 4 grandes segmentos. A gente tem a área de medicamentos, né, que a gente tem participado bastante, tem alguns medicamentos, tanto na área de gastro, saúde da mulher, neurologia, entre outras divisões, né? A gente tem também uma área de nutrição, aí falando um pouco de Covid, que eu sei que a gente quer trazer esse tema aqui falando mais focado em diabetes, mas nós temos produtos aí como Pedialyte, Peravit, que tem ajudado bastante naqueles pacientes internados. Temos a parte de diagnósticos da Abbott também, isso eu acho que a gente tem contribuído bastante, que a gente tem desde os testes para Covid de PCR molecular. Hoje todas as máquinas do Ministério da Saúde que se fazem o teste RT-PCR molecular são nas máquinas da Abbott, né? Nós fizemos a abertura de todas as máquinas para utilizarem tanto testes de Fiocruz, não somente vendidos pela Abbott do Brasil, e temos aí testes rápidos IgG e IgM, temos teste rápido molecular que estamos trazendo no mês que vem, temos teste para Covid antígeno também que estamos trazendo daqui a um mês para o Brasil também, e além do mais temos testes sorológicos, né? IgG, e estamos trazendo também o IgM nos próximos meses também. E por fim, eu acho que eu queria só comentar, a gente tem a área de dispositivos médicos, que trabalha tanto uma área enorme na parte de cardiologia,
Mas dando um enfoque aqui um pouco nessa discussão de hoje, a gente tem uma área de diabetes que tem um time bastante aprofundado em tentar colaborar e ajudar também na gestão do que a gente está conversando aqui em diabetes, né? Então, eu apenas comentando brevemente algumas iniciativas da área de diabetes aí que nós temos trabalhado em gestão de saúde populacional de pacientes diabéticos, tendo aí a parte de educação como vetor. Estamos aí todas as sextas-feiras, tanto no mês de agosto, setembro, a ABUS tem desenvolvido com um time de educadores atividades onde eles apresentam a parte de atividade física, a parte de alimentação saudável e também como fazer um monitoramento constante, principalmente neste momento, né, de pandemia, onde está todo mundo resguardado na sua casa, né? Então, assim, para nós é um prazer enorme estar aqui, poder colaborar, e agradeço mais uma vez você, Marco, pelo convite, e a todos aqui os panelistas pela oportunidade de poder compartilhar a experiência de cada um aqui para todo esse grupo. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Otávio. Eu esqueci de comentar no início, né, mas tanto o José Otávio Correia como o José Cristiano Soster são membros da comissão consultiva do Fórum, então vem participando do Fórum Intersetorial já há bastante tempo, né, e colaborando de forma efetiva para esse fórum que valoriza exatamente as parcerias intersetoriais. Por isso, as falas aqui que vão aparecer, né, com os debatedores, com os panelistas, são falas complementares de diferentes setores, né, então do terceiro setor, do setor público e do setor privado. E agora eu convido, então, o senhor José Cristiano Soster para contar um pouco para a gente quais foram os principais desafios, né, e como agora se enxerga esse caminho a percorrer para harmonizar da melhor forma possível a gestão do diabetes e de outras doenças crônicas também durante e após a pandemia, esse desafio que nós estamos vivenciando nesse momento. Obrigado, Marcos. Queria agradecer inicialmente o convite, né, para poder fazer parte desse debate, né? Acho que a gente tem convidados ilustres que vão poder engrandecer muito os temas e vão possibilitar com que a gente possa contextualizar essa situação que a gente está vivendo e que o mundo inteiro vem sofrendo, que é essa pandemia. Eu acho que, primeiramente, a gente precisa ter uma contextualização do que significou, o que significa essa pandemia, né, para a humanidade. Ela traz elementos que fazem a gente repensar muito o tipo de desenvolvimento que a gente pretende, né, para nós e para os nossos filhos. Muitas das pessoas precisam perceber o quanto é necessário a gente se ver numa coletividade e a importância e a gente precisa se responsabilizar por essa coletividade, caso contrário a gente tende a repetir todos os erros que nos trouxeram até aqui. Então, tem um debate que ele é bem mais amplo, que é um debate que tem a ver com a própria sustentabilidade do planeta, né? Tem a ver com uma condição, inclusive, de fluxo econômico, de globalização, e que leva a esse trânsito todo. Mas eu não vou me estender para esse lado, porque eu acho que a gente tem a necessidade de focar muito no que essa pandemia ela trouxe, né, para o próprio sistema único de saúde, né, para o sistema de saúde como um todo, né, tanto público quanto privado. A gente foi testado, a gente está sendo testado ainda, até porque essa pandemia ela não terminou, ela ainda tem grandes riscos de desestruturação, desde uma retomada de algumas ondas devido à exposição que as pessoas estão tendo, e ainda, acrescido a isso, tem uma situação que ela é grave e que as pessoas precisam perceber, que é o processo de desassistência de pessoas que já estão fragilizadas, que são pessoas
com doenças crônicas, e que isso é um acréscimo do risco. Então, se a gente for observar, as pessoas todas estão expostas, estão classificadas no seu risco conforme a sua própria condição. A primeira delas é ser humano. A outra tem a ver com a condição de saúde dessas pessoas, que levam um agravamento para aquelas pessoas que têm alguma comorbidade. Isso é feito, inclusive, essa classificação ela acaba sendo feita na atenção básica, na atenção primária. E a grande problemática que a gente está vendo, acima disso, que é o outro degrau de gravidade, é devido a pessoas que têm uma doença crônica e ela está descompensada. E isso está levando a um agravamento muito rápido. Isso está levando, inclusive, a lesões muito extensas, que levam a lesões cerebrais, lesões cardíacas, e vários órgãos, e também, né, que é o que mais chama atenção, né, todo o processo inflamatório, inclusive, que leva a uma descompensação respiratória grave. Então, isso é importante a gente perceber, de que as pessoas, elas hoje estão muito expostas, e o sistema ele precisa estar preparado para isso. Então, a gente tem que aprender muito rápido, né, e buscar soluções de forma muito criativa, né? Então, a gente hoje teve que dar um salto muito grande no setor tecnológico. A gente teve que, inclusive, negociar com as corporações para que elas pudessem se abrir, inclusive, para a tecnologia, desde teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoramento, né, que é tão necessário hoje e que a gente não consegue vislumbrar o futuro sem isso mais. Então, é algo que isso vem a agregar. A outra coisa que também é importante a gente colocar, de que a gente não vai ter mais o cenário que a gente tinha antes. Então, o cenário que a gente tinha antes, que é um cenário de tranquilidade, um cenário de confiança, da própria exposição que a gente tem a vírus, bactérias, entre outros, a gente não vai ter mais. A tendência de que a gente possa ter outras pandemias, devido muito à própria condição que o ser humano está se desenvolvendo, né, da hiperpopulação, da necessidade de confinamento de animais para a produção de proteína, de tratamento desses animais com medicamentos, porque eles não podem adoecer. Então, isso tudo leva a processos, inclusive, de mutação, tanto de bactérias quanto de vírus, e que o resultado é isso que a gente está vivendo hoje. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Dr. Tedros, ele já chamou atenção em maio para esta perturbação do sistema de saúde. Então, isso é importante a gente poder perceber, de que é uma condição que os sistemas no mundo inteiro, se a gente for olhar o Reino Unido, né, que tinha um nível de segurança, um nível de confiabilidade, né, ele foi testado assim como o próprio Sistema Único de Saúde, né? Então, é algo que a gente precisa poder entender, de que nós não podemos perder aquilo que a gente construiu, né? E as escolhas que o Brasil teve talvez não sejam as melhores, né? Então, é algo que a gente precisa debater muito. Eu já estou percebendo alguns movimentos, inclusive nesta perspectiva de manutenção da capacidade de UTIs, de estruturas hospitalares, como esta sendo a tábua de salvação. Só que isso pode nos levar a uma outra condição, que é uma condição de um ciclo, que é um ciclo vicioso,
que eu coloco como ciclo vicioso do sistema de atenção às pessoas com condições e doenças crônicas, que hoje a gente consegue visualizar muito pela ausência da assistência, da atenção básica, porque teve um processo muito grande de retração da atenção básica, uma dificuldade das pessoas, inclusive, perceberem da gravidade, da ausência de diagnósticos, inclusive, que só estão acontecendo, em alguns casos, nos pronto-atendimentos, nos hospitais, numa situação de agudização. Então, a gente tem um primeiro momento que pode levar a uma descompensação, uma agudização, uma sobrecarga do sistema de urgência, e isso nos lembra muito algumas décadas, né? Um aumento do gasto na média e na alta complexidade, e aí uma aposta de que a média e alta complexidade, muito no modelo hospitalocêntrico, que vai conseguir salvar essas pessoas, e aí isso leva a uma redução da disponibilidade de recurso. E a redução de disponibilidade de recurso, né, já numa condição muito grave econômica que a gente está vivendo no Brasil, ela também vai ter como consequência a não priorização na atenção primária, já que você tem uma demanda muito grande na média e alta complexidade, e aí você gera, de novo, um processo de não acompanhamento, prevenção dessas pessoas, aí você gera descompensação, agudização e todo o ciclo de novo. Então, por isso que é um ciclo vicioso. Tem algumas saídas aí, né? E eu acho que aqui a gente vai ouvir algumas delas, né? Eu acho que Márcio traz, né, algumas possibilidades, né? A gente tem algumas experiências no que se refere à parte tecnológica. Então, eu acho que tem muito debate ainda pela frente. Eu só trouxe alguns elementos para mostrar que tem um cenário global, mas a gente também tem um cenário que é Brasil, pelas opções que a gente tem, e tem algumas perspectivas que a gente não pode abrir mão. E dentre elas é o investimento na atenção primária. Uhum. Excelente, muito obrigado, Cristiano. Acho que a sua fala vai totalmente de acordo, né, com aquilo que a gente observou também no artigo que eu vou apresentar em alguns minutos, quando a gente verificou qual era a situação, né, da COVID sobre pessoas com diabetes no Brasil, e como é importante aí o investimento para esse ajuste da atenção primária, né, para que o investimento não seja direcionado só para atenção aí terciária.